E agora vamos comentar, a respeito dos tipos de ataques que provavelmente vocês vão ser submetidos um dia, ou hoje, amanhã, quem sabe. A partir do momento que vocês colocam um firewall dentro da internet ou um servidor qualquer, vocês vão estar diariamente sendo bombardeados por mais diversos tipos, digamos assim, de tentativas de invasão. O primeiro tipo de ataque que comumente é feito, e talvez seja o passo de um ataque principal, é o que a gente chama de ataque de levantamento de informação. Ou seja, como assim? É o que a gente chama de reconhecimento de terreno. Vamos supor que você coloque lá o seu firewall na internet hoje, e esse teu firewall está protegendo uma rede. O invasor ele vai querer conhecer a sua rede, ou conhecer a estrutura que você tem nesse momento. Então o que ele vai utilizar? Ele vai usar de ferramentas como, por exemplo, um scanner, o mais famoso que hoje em dia que os atacantes gostam de utilizar é o Nmap, que é o que a gente chama de scanner de porta, para levantar informações e tentar reconhecer o seu sistema. Um scanner desse tipo, por exemplo, é capaz até de levantar qual é o tipo de sistema operacional do qual o seu firewall está sendo rodado, ou o seu serviço, por exemplo, de correio web está sendo executado. Então esse primeiro momento é aquela hora da qual o cara vai ver, bom, esse cara está rodando, vamos dizer assim, uma versão do Apache que está com bug. Então é por aí que eu vou tentar fazer minha invasão. Ou então o firewall dele está com, por exemplo, uma falha de regra, ou está usando um serviço que também está bugado. É esse serviço que eu vou tentar explorar para invadir o sistema. Então isso é uma coisa muito importante. Existem até técnicas de tentar iludir esses ataques. Mas o que nós temos que ter em mente é que isso é uma realidade, tá certo? E vocês vão ser submetidos a isso. Um outro ataque, e talvez seja a consequência desse primeiro, é o segundo passo, o segundo ato, é a exploração. O que vem a ser a exploração? Não a exploração no sentido de você ficar pesquisando, mas fazer o que a gente chama de exploiting, ou seja, invadir. Se nós sabemos que nós temos um serviço que tem uma vulnerabilidade ativa, seja essa vulnerabilidade decorrente de uma má instalação ou de uma não atualização, o atacante vai usar o que a gente chama de exploit, que é nada mais nada menos o programa que o cracker desenvolveu para explorar aquela vulnerabilidade, e vai invadir o sistema. A vulnerabilidade, o exploiting remoto, é o mais perigoso de todos. Por quê? Você de casa entra na máquina da sua vítima. E mesmo que você tenha um firewall muito bem configurado com um serviço vulnerável, nada adianta do que você fez. Tá? Então esse é um ponto que nós temos que ter cuidado dentro do nosso trabalho. Não adianta só montar um firewall, tem que saber que dentro dele está tudo ok. Um outro tipo de serviço que talvez seja o que a gente chama de serviço da revolta, eu falo brincando isso para todos os meus clientes, para todos os meus alunos, e eu falo para vocês agora, é o famoso denial of service, ou paralisação de serviço. Às vezes você tem um firewall muito bem configurado, você tem um serviço muito bem configurado que não dá para invadir. Então o cara vai tentar paralisar, ou seja, normalmente ele vai mandar uma avalanche de informação, uma avalanche de pacotes, usando um link ou várias máquinas pela internet, com vários links, para sobrecarregar e paralisar o seu sistema. Isso no ano de 2000 foi uma das coisas que foram mais divulgadas no mês de fevereiro, quando sites como o Yahoo, os sites como a Amazon foram paralisados por esse tipo de ataque. Tá? Ou seja, esse ataque não destrói de maneira direta, ele paralisa, mas ele pode causar grandes prejuízos a uma empresa. E o último ataque, que é um ataque que hoje basicamente afeta as máquinas Windows, são os famosos worms e vírus. Pra vocês terem uma ideia, teve uma curiosidade, eu quando montei um firewall numa grande empresa, nós colocamos em produção para fazer os testes iniciais. Em menos de 20 segundos ele foi atacado por um worm. Isso foi uma coisa absurda. O famoso, não sei se vocês devem se lembrar do Code Red, que até hoje roda na internet, ele está por aí. Em menos de 20 segundos essa máquina foi atacada. É um tipo de ataque? É perigoso? Depende, porque basicamente esse tipo de coisa ataca máquinas Windows.